bom dia, povo abençoado. Aqui estamos nós novamente, mais uma vez, para tratarmos sobre uma lição bíblica maravilhosa. A lição da EBD dessa semana vai trazer um assunto muito importante, um assunto relacionado a uma doutrina importantíssima, uma doutrina que nós podemos dizer que é um dos pilares também da nossa fé, pois é uma doutrina ortodoxa, uma doutrina que está aí há mais de 2000 anos na igreja, baseada, fundamentada na palavra de Deus, e que a igreja tenha assimilado essa doutrina desde os primórdios, mas infelizmente, sempre como qualquer outra doutrina bíblica, enfrentou oposição, enfrentou ataques, não só enfrentou como ainda enfrenta, certo? Então a lição de número 11 vai trazer sobre o seguinte tema: a realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno é uma realidade e é bíblica. O textuário vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 41. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A realidade bíblica do inferno, ela é um alerta para todo cristão, já sabendo ele que ele existe no início da caminhada dois caminhos. Nós vimos isso no começo do trimestre, que há dois caminhos, que há duas portas, que há uma porta estreita, que é um caminho estreito, que é uma porta larga, que é um caminho também espaçoso, que leva muitos à perdição. Essas duas realidades diante do cristão, diante do ser humano, um céu, uma cidade celestial e o inferno, são duas realidades. É algo real, não são promessas vazias. Não é algo que, como alguns nos acusam, usado para intimidar, para constranger a pessoa, até ela aceitar a fé, até ela se sujeitar à autoridade de algum líder. Não é isso. Não é terrorismo. É uma realidade descrita na palavra de Deus. Certo? Nós vamos tentar aqui, de forma resumida, nosso propósito sempre é esse, ser breves, falar um pouco sobre esse assunto. Certo? O tópico primeiro vai falar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Então, o pensamento humano. O pensamento humanista é de que o inferno não existe. Se nós formos olhar na história, nós temos aí filósofos, grandes filósofos. Infelizmente, essa filosofia, ela não ficou só apenas no campo, na área da filosofia, ela invadiu também a teologia, certo? Então, a filosofia humana, ela nega a existência do inferno. Ela nega a existência até mesmo do céu, do próprio Deus, certo? Ainda que alguém reconheça a existência de um Deus, mas há alguém sempre que nega a realidade do inferno. Então nós vamos ver, dentro da filosofia, que o pensamento predominante é esse: a inexistência de um inferno, a inexistência de uma realidade que não seja apenas essa. Mas no campo da teologia, infelizmente, é o que o autor vai nos dizer, teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata apenas de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Então, até entre os teólogos, aqueles que creem em Deus, aqueles que usam essa palavra, a Bíblia Sagrada, para embasar a sua fé, embasar a sua pregação, embasar seus ensinos, fundamentar a sua crença, a sua doutrina, ainda assim, há entre eles aqueles que negam a existência do inferno, certo? Há teólogos aqui mais de linha católica que creem que ele é temporário, é um processo temporário em que a pessoa pode ali expiar os seus pecados, ser purificada e continuar rumo ao céu de glória. É um ensinamento completamente distorcido da Escritura. A Escritura não ensina que o inferno tem poder de purificar o pecado de ninguém. Ao contrário, ali as pessoas vão ser punidas pelo seu pecado cometido na terra, Elas vão ser punidas e existe ali um único aspecto: punição, não é purificação. E não é provisório, como ensino, certo? Ele não tem tempo de validade, o inferno, ele é eterno. Nós vamos ver isso aí no terceiro ponto. Mas enfim, meus amados irmãos e amigos que estão aqui nos ouvindo, há essa teologia distorcida a respeito do inferno. E há também outra, essa aqui já mais voltada para os ensinos
Principalmente, eu acredito que o maior porta-voz desse ensino seja a Igreja Adventista, né? E também os Testemunhos de Jeová, também eu creio que elas pensam assim. No que diz respeito à duração do inferno, né? Eles negam a realidade do inferno em si, no sentido de ele ser eterno. Eles negam a realidade da punição, do castigo eterno, mas apenas no sentido do efeito que é eterno. Porque a morte ela é eterna, morreu para sempre. Então, eles não creem num castigo eterno, em que as pessoas estariam ali conscientes pelo resto dos séculos, pelo século dos séculos, eternamente sofrendo pelos pecados que cometeram aqui na Terra. Então, é outro ensino também que visa deturpar o ensinamento bíblico a respeito do inferno. Porque a realidade bíblica é de que o inferno ele é real, é de que as pessoas elas irão para lá, as pessoas que assim porventura quiserem ir, porque não vão, o inferno não foi preparado para o ser humano, nós também vamos ver isso aqui, certo? Mas aquelas que forem para lá conscientemente, elas vão e serão punidas eternamente pelos seus pecados. Esse é o ensinamento bíblico sobre o inferno, certo? Aqui no segundo subtópico nós temos o ensino do universalismo. Esse aqui é um ensino muito falado, não vamos nem ler, é algo que tem sido ganhado bastante força, né? Nessa contemporaneidade aí, que é a respeito, meus irmãos e amigos, do universalismo, certo? Algumas denominações, eu acredito que o próprio catolicismo romano também é um precursor dessa doutrina, porque ensina que todos serão salvos, no final das contas, né? Então o inferno ele não tem sentido. A existência do inferno ela não é coerente, já que todos serão salvos. Cristo morreu e Cristo morreu por todos. Então todos, de uma maneira ou de outra, crendo ou não crendo, eles serão salvos. Doutrina antibíblica, certo? Heresia, você deve repudiar veementemente. Nós temos bastante base bíblica para dizer sim, que muitos dessa realidade aí acabarão entrando pela porta larga que leva muitos à perdição, e poucos são os que encontram a porta estreita. Jesus disse isso, né? Jesus disse que muitos procuraram entrar naquele dia, mas não conseguirão, não poderão entrar, não terão oportunidade. Eles vão para onde? Certo? Para o inferno. Então, existe uma divisão. O próprio texto áureo aqui que nós lemos mostra essa realidade. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele disse: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ele separou aqui um grupo de outro grupo. Ele fez separação. Então é uma realidade bíblica. Essa doutrina do universalismo é uma doutrina falsa. É uma grande mentira para deixar as pessoas confortáveis no seu pecado, sabendo, crendo, iludidas, enganadas de que vivendo da forma como querem, sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz, elas poderão sim chegar ao céu, elas poderão sim ter o mesmo destino daquele que um dia creu em Jesus, entregou a sua vida a ele e deixou de ser senhor da sua vida. Grande mentira, engano satânico, certo? Então nós vemos aqui também que o segundo ponto aqui, falando aqui do como a palavra inferno aparece na Bíblia. Nós vemos aqui algumas palavras, meus irmãos, em hebraico, né? Nós temos Sheol, que é traduzido por mundo inferior dos mortos, sepultura e inferno. Nós também temos a palavra Eber, se não estiver enganado, que aqui eu não sei se foi citado, mas ela quer dizer também sepultura. São palavras assim, intercambiáveis em alguns momentos, certo? Mas o nosso propósito aqui maior é mostrar que existia uma realidade, palavras no hebraico, no original, que já apontavam para esse mundo dos mortos, para essa realidade pós-vida, pós-morte, na verdade. E no Novo Testamento nós temos Hades, nós temos Tártaro e temos Geena. Todas essas palavras também apontam para essa realidade de juízo, de punição após morte. Pegando aqui especificamente a palavra Geena, trabalhar a palavra Geena, a palavra Geena na verdade era uma realidade, né, ali próximo a Jerusalém, um lugar que um dia foi realizado um sacrifício, que foi dito que alguns dias eram realizados sacrifícios ali, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui a passagem. Pronto, eu li aqui no começo. A palavra Hades também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim. A palavra Tártaro, a palavra Geena, que aparece 2 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que daí de termos hebraicos atrelados ao vale de Nó.
ao sul e a leste de Jerusalém. Nesse lugar, perdão, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Então era um lugar de sacrifício, né? Mas só que depois, posteriormente, esse lugar, ele ficou muito, a prática dele, a sua função, a sua finalidade era queimar lixo. Então era praticamente um vale, ali um lugar em que as pessoas jogavam aí seus detritos, né? E o fogo ali nunca apagava. Por quê? Porque sempre tinha combustível. Por isso que Jesus falou que o fogo do inferno, ele comparou o fogo do inferno, é um lugar que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É um lugar de decomposição. É um lugar de destruição que tem sempre combustível e nunca se apaga. Então essa é a realidade, essa é a comparação, a analogia que Jesus fez, comparando aí os termos. Então quando Jesus falou da Guiena, ele não estava literalizando, dizendo que é uma lixeira, que ele ia jogar na lixeira e que essa lixeira um dia ela ia consumir a matéria. Não, o que ele estava querendo dizer, ele estava usando uma realidade simples do cotidiano das pessoas para poder ensinar elas a respeito de uma realidade espiritual superior. Certo? Tudo que Jesus veio trazer, tudo que ele veio ensinar, era para nos dar uma noção, apenas uma noção do que é o mundo espiritual. É sempre uma realidade maior. O mundo espiritual sempre é uma realidade muito maior daquilo que nós imaginamos ou pensamos, né? Então ele deu assim uma noção, ele trouxe um esclarecimento usando expressões do cotidiano das pessoas para poder ensinar a respeito da realidade do inferno. Então esse Guiena aponta para a realidade do inferno, certo? No ponto 3, a doutrina bíblica do inferno. Vimos que a doutrina bíblica é amparada pela Escritura, temos vastas passagens a respeito disso, de Mateus 25:41 fala a respeito disso. Nós temos aí também 2 Pedro 2:4, Judas 12:6, Apocalipse 12:7. Temos muitas passagens, é vasto o material. Jesus falou muito mais a respeito do inferno, do destino, do castigo, do que do próprio céu. Isso é bíblico, meus irmãos. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mais passagens, Mateus 10:28, Mateus 23:33, Marcos 9:43, Lucas 12:5. E é descrito como um lugar de tristeza, de vergonha, de angústia, de dor, de choro. Não é um lugar onde se haverá prazer algum, né? Então é um lugar de tortura, é um lugar de castigo, de punição. Amém? Ficou claro? Em que o homem vai sofrer integralmente, em corpo e alma, a punição pela sua rebeldia. Eu creio que ficou claro, né? Aqui, quanto à duração do castigo, o castigo será eterno. O último subtópico diz que o castigo será eterno. Nós temos bastantes passagens aqui, como Mateus 3:12, Marcos 9:43-48. Nós temos a expressão fornalha acesa lá em Mateus 13, 42 ao 50, 42, versículo 50. Nós temos fogo eterno em Mateus 25:41. Fogo eterno é algo que não tem fim, né? Lago de fogo em Apocalipse 19:20, em Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15. Então o castigo é eterno, a duração é eterna. E a ida do ser humano para lá, a ida do ser humano, ela é voluntária, porque a Bíblia não diz que o inferno, esse lugar de punição, esse lugar de castigo, de dor e tristeza, ele foi preparado para o ser humano. Não foi. Ela diz que esse lugar, esse ambiente espiritual foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós sabemos, Jesus falou que ele irá fazer separação. E aí um grupo irá para esse lugar. Como? Eu respondo. As pessoas vão para o inferno, não é porque Deus as leva para lá. As pessoas vão para o inferno com as suas próprias pernas. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados deve se queixar. O diabo vai para lá porque realmente ele foi rebelde desde o princípio, homicida desde o princípio. E aqueles que o seguiram também irão para lá por justa causa, porque o seguiram, se juntaram na rebelião. E esse lugar foi preparado para eles. Mas o ser humano, quando ele rejeita a Deus, despreza a Deus e não reconhece como o Senhor, como o Salvador de suas vidas, não aceita o único meio de salvação, o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, não resta mais expiação pelos pecados. Não resta mais outra solução. Porque não há outro debaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a única solução, o único meio, o único escape,
A única porta que leva o homem ao céu é Jesus. Certo? Deus te abençoe. Espero que esse ensino tenha sido produtivo, tenha sido proveitoso para você. E tenha uma manhã proveitosa na presença de Jesus. Amém?